Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 182, nesta terça-feira aqui, no horário das 8 horas da manhã, hoje começando um pouco mais tarde aqui a nossa live. E vamos direto ao ponto, vai ser uma live mais curta, mais reflexiva, e eu acredito que seja uma live com uma grande importância para que a gente possa pensar aqui ao longo do nosso dia. Então eu quero contextualizar um pouco antes de entrar nesse tema, né? Principalmente quando a gente vai conversando com pessoas que têm acompanhado o trabalho e pessoas que acompanhavam o trabalho lá de, 2016, 2017 e acompanham o trabalho hoje, então às vezes vêm e relatam uma certa mudança no sentido do foco, do alvo mesmo do trabalho que eu procuro alcançar hoje, né? E que anteriormente, né, a minha formação era lá com coaching, programação neurolinguística, e então era mais voltado para a questão de objetivos, de realização de sonhos, de realização de metas, né? E óbvio que isso tem um papel muito importante quando feito com seriedade, quando feito realmente de uma forma ali estruturada, né? Quando a gente realmente usa a ferramenta para conseguir ajudar os nossos clientes a conseguir alcançar os seus resultados. E óbvio que tem um lugar de ser e que eu acredito que é extremamente importante, e conheço excelentes profissionais que trabalham com isso. E existiu um motivo para eu começar a migrar um pouco mais para esse lado, para hoje estar estudando a psicologia, para hoje estar interessado em assuntos realmente diferentes, mas que fazem parte ali também do desenvolvimento pessoal, né? A própria filosofia, a própria antropologia, a própria teologia também, né? Então assuntos realmente que vão de uma forma mais profunda para tentar abarcar um pouco do sofrimento humano, digamos assim, né? Então são tudo dentro do escopo do desenvolvimento pessoal, porém com funções diferentes. Então quem chega, que ficou um tempo, né, vem e percebe logo que existe um objetivo diferente, né, na minha comunicação hoje, né? E isso tem uma razão de ser, né? Porque é só para contextualizar antes da gente entrar no tema, né, aqui que eu quero falar hoje. E essa razão de ser foi porque eu percebi ao longo do tempo que, inclusive, tem ali nos meus destaques alguns depoimentos de vários clientes, né, que naquela época fizeram algum tipo de trabalho comigo, que conseguiram realizar seus objetivos. E o que eu notava é que, apesar de ser uma ferramenta muito efetiva e que traz realmente de fato realizações, como eu falei, levada a sério, eu percebi que posteriormente a isso, às vezes as mesmas pessoas que tinham realizado sonhos, que tinham realizado os seus objetivos, voltavam a sentir de novo ali um certo incômodo, um certo vazio, né? Quando as pedrinhas naturais do nosso dia a dia voltavam a incomodar. Então não existia nunca assim uma solidez, né? Era sempre uma instabilidade, né? Eu vou ali, realizo alguns com muita eficácia mesmo, né? Pessoas que eu trabalhei que conseguiam, assim, num tempo recorde, conseguir realizar metas que eu mesmo, ficava impressionado com o poder da ferramenta, né? Não meu, porque eu era apenas um condutor, né? Como eu sempre procuro me colocar. Mas daqui a pouco a pessoa, além de estar novamente num certo vazio, num certo incômodo, às vezes a própria pessoa se tornava refém das suas conquistas, né? Então eu conseguia aqui realizar algo, mas daqui a pouco eu já estou ali criando uma própria tensão devido à realização desse algo. Então parecia que sempre existia um incômodo e não existia uma paz constante. E não existia o que eu chamo, que é o que eu quero trabalhar aqui nessa live de hoje, que é uma característica que eu acredito ser muito marcante, né, na vida de uma pessoa realmente que consegue amadurecer, que consegue evoluir, que é o entusiasmo, que é a alegria, né? Contrário muitas vezes do que as pessoas dizem, poxa, mas parece que se leva o teu trabalho um pouco para esse lado, parece que não fica uma coisa mais entusiasmada, não fica uma coisa mais motivada, por assim dizer, né?
E isso não é uma grande besteira, porque o que muda é o tipo de entusiasmo, o tipo de alegria, né? Existem, né, tipo, as alegrias ali de curto prazo, que é quando tu realiza um sonho, quando tu tá ali motivado, buscando um objetivo, e existe aquele entusiasmo, aquela alegria que não é aquela alegria de um bobo alegre, né? Não é a alegria que eu tô falando aqui de superficial, tosca, fisiológica, né, meio canina, né? É uma alegria de fato instalada na realidade, uma alegria profunda, né? Então, uma pessoa que não se encontra, né, alegre, né, com esse entusiasmo, com uma certa frequência, essa pessoa de fato a gente pode dizer que ela está com um certo problema, né? E a gente vai analisar aqui quais são esses problemas de fato, né? Então eu só fiz essa introdução para que quem hoje, né, nota isso em relação ao meu trabalho, é uma busca justamente para que a pessoa consiga alcançar essa estabilidade, não somente, né, e que não sinta somente essa alegria, esse entusiasmo no momento em que ela está ali buscando ou realizando um sonho, que eu acredito ser importante a gente ter esses nossos objetivos para nos mantermos de pé. Porém, a gente não pode negar aqui, a gente não pode ser nenhum ingênuo que não sabe que a vida traz muitas vezes imprevisibilidades e que essas imprevisibilidades muitas vezes, se a gente não tem um certo domínio desse tema que eu estou trazendo aqui hoje, que é o entusiasmo, que é a alegria, a gente acaba perecendo, né? Então, é uma coisa que não foi meio escolha, foi meio que uma abertura de olhar no sentido de começar a ver, poxa, mas por que tem tanta gente ainda que fica ali em meio a sofrimentos, né? Que quando realmente vem essas pedrinhas, né, no caminho, que são quase inevitáveis, que a gente sabe que é natural que aconteça, a pessoa acaba realmente entrando ali num momento em que ela não consegue mais sair daquele estado interno, daquele estado emocional. E então ficou muito claro, muito nítido para mim que com o passar do tempo esse trabalho ele foi migrando, porque o meu grande objetivo no fim das contas é levar esperança para essas pessoas que hoje estão se vendo desesperançosas, né? Então não tem nada contra quem faz esse trabalho, muito pelo contrário, eu achei ele muito útil, foi uma grande satisfação para mim poder aprender e poder saber lidar com isso, que também tem a sua importância, mas eu acredito que hoje tem muita gente fazendo isso e muita gente fazendo isso bem feito e outros não tão bem feitos assim, né? Mas eu acredito que a maioria com boas intenções. Então, como já tem as pessoas fazendo isso, que é o que a gente mais vê na internet, né? As coisas mais motivacionais, então eu acho que está bem já preenchido de profissionais nessa área, né? E eu estou aqui fazendo esse outro lado, né? Que é ajudar a estender a mão para as pessoas que estão lá no chão, para as pessoas que realmente estão desesperançosas, para as pessoas que realmente passam por esse tipo de imprevisibilidade e acabam caindo e não conseguem mais se levantar, né? No fim das contas, esse é o trabalho que eu venho aqui fazer. Então, respeito quem não gosta, quem está buscando outras coisas. Como eu disse, tem bastante gente na internet fazendo esse trabalho. A minha busca aqui realmente é por outro tipo de trabalho. É o tipo de trabalho de levar esse olhar e essa esperança no coração das pessoas que de repente já não conseguem mais enxergar isso porque passaram por algum tipo de dificuldade ou porque estão passando. Então é disso que eu quero falar, desse entusiasmo, dessa alegria constante e que pode ser sim constante na nossa vida, independente do que a gente estiver passando externamente, né? Então, como eu estava falando, não é essa alegria, né, de um bobo alegre, né? Essa alegria meio fisiológica, né, tosca, superficial, né? Então eu estou falando de uma alegria profunda, uma alegria que realmente traz uma capacidade de alguém que no fim das contas, presta atenção que isso aqui é muito importante, é uma alegria de alguém que sabe de onde vem e sabe também para onde vai, né? Isso é uma coisa muito esquisita nos tempos de hoje, a gente falar isso talvez para quem está escutando, né? Como assim? Mas a gente não sabe de onde a gente vem e não sabe para onde vai. Só que isso são assuntos milenares que já existem há muitos e muitos anos e com o tempo, com a contemporaneidade foram acabados sendo esquecidos, né? Em algum momento. Então, todas as pessoas que a gente for olhar para a história do mundo, né? As pessoas que são grandes heróis, grandes santos, né? Se a gente for ver, em algum momento para essas pessoas que fizeram história, essas pessoas que a gente olha, que a gente admira realmente, que viveram uma vida da qual dá para a gente admirar, essas pessoas em algum momento dá para a gente observar que ficou muito claro para eles, né? Que é de onde eles vêm e para onde eles vão, né? E o que acontece no meio do caminho, né? O que acontecia no meio desse percurso entre de onde eles vêm e para onde eles vão,
era simplesmente toda a sua circunstância de vida, né? Então, ora, se ele está na Itália, se ele está na França, se ele está em Portugal, né? Ou se ele está em Portugal e veio para o Brasil, ou se ele está entre os índios, ou se ele está entre os reis, né? Se ele está no Oriente Médio, né? Se ele é pobre, se ele é rico, né? Se ele tem saúde ou se ele não tem saúde. Ora, isso são só circunstâncias, são coisas que aconteciam, né? Isso são os acontecimentos da vida que acontecem nas nossas vidas e que aconteceram também na vida desses grandes heróis, na vida desses santos, né? As nossas circunstâncias, né? Coisas que a gente fala que a gente não escolhe. Eu não escolhi ser brasileiro, eu não escolhi nascer numa determinada família, eu não escolhi ter uma determinada altura, né? Ou seja, circunstâncias, né? Então, para a gente ir aqui conseguindo costurar esse assunto, né? A disposição verdadeira do espírito de um homem, né? Ou de uma mulher que tem esse entusiasmo, que é essa alegria da qual eu estou falando aqui hoje, né? Ela consegue integrar isso tudo, ou seja, as suas circunstâncias, né? Seja a riqueza, ou seja a pobreza, né? Ela consegue integrar isso, ela sabe viver no muito e ela sabe viver no pouco, né? Ela sabe viver seja na saúde ou ela sabe viver seja na doença. Uma pessoa que tem essa alegria interior, esse entusiasmo, né? Que segundo a origem da palavra é ter Deus dentro, né? Então esse entusiasmo, essa alegria, ela consegue, uma pessoa que tem isso, né? Ela consegue aproveitar todas as circunstâncias externas, né? Justamente por ela ter essa alegria interior, ela consegue aproveitar todas essas circunstâncias externas, né? E eventualmente, né, circunstâncias às vezes muito devastadoras para a gente, né? Então, sei lá, a perda de um filho, muitas vezes, às vezes um cenário político que está ali ladeira abaixo, às vezes é a traição de um marido, às vezes a traição de uma esposa, às vezes uma empresa que acaba ali falindo, né? Então ela consegue, né, aproveitar, né, todas essas circunstâncias. A pessoa que tem essa alegria, ela aproveita todas essas circunstâncias externas para conseguir integrar isso na sua personalidade, para conseguir integrar isso no seu caráter com a única finalidade de cumprir o sentido mesmo da vida dela, né? Então ela usa tudo que está acontecendo externamente e ela aproveita justamente por ela ter esse muito bem definido esse entusiasmo dentro dela, que é de alguém que no fim das contas sabe de onde veio e sabe para onde vai, né? Então uma pessoa que sabe de onde veio, uma pessoa que sabe para onde vai, né? O que é isso, Machado? Fala um pouco mais sobre isso para que a gente possa entender um pouco mais, né? Ora, tudo que existe na vida, tudo, absolutamente tudo que vocês imaginarem, existe uma origem, né, de ser, né? Foi criado por algo, né? E também tudo que existe na vida, né? Seja essa garrafa, seja essa caneta, seja eu, seja você, existe também um destino, ou seja, uma finalidade. Então, se a gente for parar para pensar, né? Pegando toda a história, né, da filosofia, da antropologia, da própria teologia. Então, se a gente for parar para pensar de onde eu vim, né? Ora, eu vim da vontade de um Criador, né? E eu tô aqui nesse mundo pela vontade e pela bondade desse Criador que a gente comumente chama de Deus, né? Então, eu tô aqui nesse mundo pela vontade e pela bondade dele. Então, ele me criou, né? E é daqui que eu vim, né? Então, e eu me reconheço como seu filho. Então, essa dá para se dizer que é a nossa origem. Reconhecer-se filho de Deus, filho de um Criador, é um dos princípios, inclusive, da gratidão, que é um pilar, né? Uma irmã gêmea, digamos assim, desse entusiasmo e dessa alegria, né? Então, eu vim para a existência, né? Porque existe um Criador que me pensou antes de toda a eternidade para que eu fosse feliz ao lado dele. Então, isso é o que dá para a gente dizer que é a nossa origem, no fim das contas, né? Ora, mas o que isso tem a ver com toda a história? Olhar para isso e saber disso já é, de certa forma, um motivo suficiente para que eu esteja alegre, né? Já é um motivo suficiente, né? Porque eu sei que alguém pensou em mim antes de toda a eternidade e me criou e me proporcionou através da sua vontade, da sua bondade, para que eu estivesse aqui hoje, inclusive aqui nessa live falando contigo. Então já é um motivo suficiente para eu ter essa alegria, esse entusiasmo, por saber que eu sou sustentado por essa força, né?
por saber que eu sou sustentado por essa energia, como alguns gostam de dizer por aí, né? Que eu sou sustentado por um Criador, por um Deus de todo o universo, né? Isso suficientemente já é motivo aqui para que a gente esteja alegre, né? E agora, se eu for pensar no para onde eu vou, falei daqui de onde a gente veio, agora falo para onde eu vou, né? Eu vou, no fim das contas, para realizar essa mesma vontade de Deus que me criou para algo. Então, ele me criou para que eu fosse feliz ao lado dele, né? É para isso que eu fui criado no fim das contas. Então, eu sei agora a minha origem e eu sei a minha finalidade, né? Então, ora, se eu pensar de novo, qual é a minha origem? A minha origem é o querer e a vontade de Deus, que foi através do querer e da vontade dele que eu acabei existindo. E qual é o meu destino? O meu destino é viver na eternidade ao lado desse mesmo Criador. Essa é a minha finalidade, ou seja, para onde eu estou indo. E no meio disso tudo, né, que é onde eu entro no tempo e saio do tempo, existe todas as minhas circunstâncias, toda a minha história de vida que está sendo percorrida. Então, uma pessoa que tem claro, né, tem uma clareza desses dois pontos na vida dela, né, a sua origem e o seu destino, né, tudo que lhe acontece no meio desse caminho, no meio desse trajeto, no meio desse percurso, não lhe é capaz de tirar essa alegria e esse entusiasmo, mas ao contrário, é essa alegria e esse entusiasmo de saber da sua origem, saber do seu destino, é que acaba integrando todas as circunstâncias, né? Evidentemente, né? Então, todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece, eu acabo integrando, né? Com esse meu ponto de partida e esse meu ponto de chegada, quando eu tenho isso muito claro, né? Então, existe aquela frase que diz uma passagem, né? Eu vos disse isto para que minha alegria, eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, né? Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena, ou seja, a alegria está lá, né? Essa é a chave, a alegria, esse entusiasmo, essa alegria talvez seja um dos elementos ascético e místico mais importante do homem concreto nesse mundo, né? No fim das contas, de quem, né, acredita nessa origem e nesse destino nosso, né? Então, sem essa alegria verdadeira, sem esse entusiasmo de quem sabe a sua origem e de quem sabe o seu destino, quem sabe de onde veio e que quer ir para onde vai, né, para o seu destino no fim das contas, sem essa alegria, tudo acaba sendo, no fim das contas, né, qualquer pedrinha no caminho, qualquer imprevisibilidade que a vida traz, tudo acaba sendo uma certa tragédia, tudo acaba sendo um sofrimento, tudo acaba sendo vazio, tudo acaba sendo caos. Inclusive, muitas vezes, as minhas próprias conquistas, né? Eu consigo alcançar algo, eu consigo conquistar algo e depois eu me torno refém daquilo ali, porque se eu perder aquilo ali, eu vou me tornar triste. E esquece que eu vim para o mundo nu, né? Sem nada, e que tudo é me dado por graça, e aí quando eu perco, eu acho que eu estou perdendo grande coisa. Então, cultivar essa alegria, cultivar esse entusiasmo é um dos princípios que mantém a gente nessa rota incerta, no fim das contas, que é esse trajeto que a gente está passando, que não é uma rota linear, obviamente, nessa rota aqui de altos e baixos, evidentemente, mas a gente se mantém nesse trajeto que começa num ponto muito claro, anterior, inclusive, à nossa vontade, anterior à nossa consciência e anterior ao nosso querer, e termina num outro ponto, aí sim leva em consideração também essa mesma vontade, essa mesma consciência e esse mesmo querer, só que agora nossos. Entende a diferença? Antes da gente vir, existiu uma vontade, existiu uma consciência, existiu um querer, né? Tudo isso existia uma criação, né? Um ponto de partida que era anterior, né? À nossa vontade, anterior à nossa consciência e anterior ao nosso querer, né? E para onde isso termina? Isso termina, agora sim, levando em consideração essa nossa vontade, essa nossa consciência, esse nosso querer, que agora em vida ele é nosso, agora ele acaba sendo nosso. Toda essa vontade, esse querer, essa consciência, eles são nossos, né? E que se dispõe, no fim das contas, a integrar todas as nossas circunstâncias, né? Tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, nesse momento, na nossa vida. Então, a gente consegue, ao ter consciência disso, de onde a gente vem, para onde a gente vai,
a gente consegue integrar tudo isso que acontece nesse meio do caminho a esse entusiasmo e a essa alegria. Então, o que eu quero pedir nessa terça-feira, né? Que a gente consiga olhar, no fim das contas, para todas as circunstâncias das nossas vidas. Todas elas, não estou falando para tu olhar para uma ou outra, olha para todas elas, independente do que você estiver passando agora, nesse momento da tua vida. Eu estou pedindo para que tu olhe para essas circunstâncias, levando isso em consideração. Então, pensa da seguinte forma: se a minha circunstância for de alegria, porque de repente eu estou num bom momento, poxa, graças a Deus que eu não me perca por causa disso, né? Se a minha circunstância atual for de repente uma circunstância de tristeza, graças a Deus também que eu possa aproveitá-las para conseguir tirar aprendizado disso. Aí, de repente, se a minha circunstância é uma circunstância de riqueza, de abundância, de prosperidade, graças a Deus, mas que eu não me torne vaidoso ou avarento por causa disso, né? Agora, se a minha circunstância, de repente, for de pobreza, bem, então que eu não me torne autossuficiente, né? Que eu acho que eu não preciso de ninguém, que eu não me torne autocentrado e, no fim das contas, desesperado e achar que não existe uma solução, né? Mas a alegria, esse entusiasmo, né, de quem medita sobre a sua origem e de quem deseja o seu destino, no fim das contas, essa alegria ela vai aparecer, né? Então ela, no fim das contas, esse entusiasmo, essa alegria, ela é que sustenta a gente nas tribulações, ela é que sustenta a gente nesses momentos de incertezas no mundo, né? Então ela é que ajuda a gente a ir subindo, né, ao longo dessa caminhada, desse trajeto que não é nada linear, né? Que não é constante, né? Então, a gente sabendo dessa nossa origem e desse nosso destino, a gente consegue integrar tudo isso que vai acontecendo no meio desse caminho, durante esse trajeto, com muita alegria e com muito entusiasmo, né? Então, o convite hoje é para que tu reserve um tempo, né, para meditar realmente sobre isso, né? Talvez a gente não medite sobre essas coisas, sei lá, há muitos anos, né? E talvez justamente aí talvez esteja o motivo desse sabor amargo que vive, né, na tua boca, né? Talvez esteja aí o motivo dessa tristeza, né, muitas vezes constante, que tu não sabe muito explicar, ou desse olhar meio desesperançoso no fundo, né, meio cético para as coisas do mundo, né? Então eu estou só te comunicando aqui, no fim das contas, não é nada que eu estou inventando aqui. Eu estou só te comunicando uma prática milenar, né? De reservar um tempo da tua vida, um tempo diário que seja, né, para meditar sobre isso, né, para pensar realmente sobre isso, de onde eu vim, para onde eu vou. Ora, isso não é nenhum mistério, não tenho medo nenhum de dizer que não é nenhum mistério, isso é muito claro, mas é muito claro mesmo, né, de onde eu vim. Eu vim de um princípio anterior a mim e que me confere o ser, a existência, né, e para onde eu vou. Olha, para onde pelo menos eu devo ir, assim como tudo que é criado, né, deve ir para a sua finalidade. Essa caneta, por exemplo, ela foi criada para ir em direção a um papel e assim cumprir sua função. Essa garrafa de água, ela foi criada para receber água e quando ela encontra água, ela está cumprindo a sua função. A água, ela tem a função de vir para dentro de mim para poder matar a minha sede e assim ela cumpre a sua função, né? Então, da mesma forma, a gente também foi criado para algo. Tudo que existe tem a sua finalidade, né? Existe uma natureza, né? E assim como um rio ele deságua num certo lugar, as coisas criadas elas vão também para um determinado lugar, que é, no fim das contas, a sua função. Então, que a gente possa meditar sobre isso, né? Qual é a função do homem, né? Um dos indicadores de que o homem está verdadeiramente exercendo a sua função, está dentro da sua função, é essa alegria da qual eu estou falando, é esse entusiasmo, é a felicidade, muitas vezes que as pessoas falam, né? Mas é uma alegria verdadeira, é uma alegria plena, é uma alegria ampla, né? Que no fim das contas é inabalável diante de toda circunstância, né? Seja circunstância de pobreza, seja circunstância de doença, seja circunstância de desespero, seja circunstância de falência, né? Se eu rebaixo a minha alegria, né, porque a bolsa caiu, porque o meu time perdeu, porque o meu filho fez uma malcriação, ou porque a minha mulher chegou tarde, ou porque o meu marido não me deu atenção. Ora, claramente você está distante do sentido da vida e claramente você não está meditando sobre a origem e o fim mesmo dessa vida, né? Porque no fim das contas, quem tem consciência disso
né? Ela deve ser, né? Eu, você, nós devemos ser essa pessoa que ama uns aos outros, né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus, né? Então nós que temos essa consciência de onde a gente veio, para onde a gente vai, integra tudo isso, toda essa circunstância, tudo isso que acontece no meio do caminho com alegria e entusiasmo, nós devemos ser este, né, que dá a vida pelo seu filho, nós devemos ser este que dá a vida pela sua esposa, pelo seu marido, nós devemos ser este que dá a vida pelos colegas de trabalho, nós devemos ser este que dá a vida pela sua comunidade no fim das contas, né? Justamente por termos isso dentro da gente, esse entusiasmo, essa alegria, né? Então, se nós somos ainda passivos, né, como peões, né, num tabuleiro de xadrez, né, sacrificado na primeira dificuldade, a gente ainda não meditou o suficiente sobre o que é a nossa vida, né? A gente ainda não meditou mesmo sobre qual é a função mesma dela, né, da nossa vida. Então, não vamos perder essa oportunidade de no dia de hoje ainda, né, nessa terça-feira, a gente poder meditar sobre esse sentido da vida, que pra gente é muito claro, é muito claro. Então nós temos uma origem, temos uma finalidade, e o que a gente faz nesse percurso é articular todas essas circunstâncias nisso que eu estou falando aqui hoje para vocês, que é uma alegria, que é um entusiasmo, que é sentir Deus dentro da gente, no fim das contas, né? Uma alegria de quem sabe que é amado e de quem decide, independente do que estiver acontecendo, permanecer no amor. É isso que eu desejo para todos vocês. Espero que essa live tenha feito sentido, né? Eu sei que é uma live um pouco mais complexa, que aborda temas diferentes, assim, talvez do que eu costumo trazer no dia a dia, mas assiste de novo, assiste com calma, né? Medita sobre o que eu estou falando aqui e integra isso na tua vida, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença. Tá bom, pessoal? Uma ótima quarta-feira a todos, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.